A história começa com o fato de que, por trás de um jovem personagem, começou a cultivar um animal em voz alta. Essa história começou em algum terreno bastante estranho. Havia uma floresta magnífica e enormes montanhas ao redor. De repente, um enorme tigre com olhos vermelhos apareceu nesta floresta. Ele tem dentes grandes e afiados e um corpo bastante ousado. Este tigre parou perto do sujeito jovem e começou a crescer alto. O jovem indivíduo começou a rir e pedir esse tigre, ou desta vez ele já é. Ele continuou a perguntar: é tão fácil? O enorme tigre continuou a rosnar apesar de qualquer coisa, e de repente ele atacou um jovem. Esse personagem continuou parado. De repente, esse jovem parou um enorme tigre com uma mão. Ele apenas mantinha o animal atrás da cabeça. O céu estava todo nas nuvens e a lua quase era visível. Já era uma noite profunda. O sujeito jovem rejeitou um enorme tigre diretamente para a montanha. Ele começou a dizer que era bastante chato. É apenas uma perda de tempo. Um dos enormes tigres foi rasgado em uma das patas. E o céu acima das montanhas estava completamente zombando. Finalmente, a manhã começou a pisar. Havia tantos indivíduos nessa floresta luxuosa que corriam em uma direção incompreensível. Nem estava claro quem eles eram. Por que estavam correndo nessa floresta luxuosa? De repente, todas essas pessoas pararam e começaram a perguntar outra. Elas o encontraram? O outro personagem responde que eles não o encontraram. Ele não está em lugar algum. Um dos sujeitos diz que é apenas uma maldição. Onde ele está? Ele pede o resto que sabe onde estão esses documentos? Um gritou alto para encontrar o outro para encontrá-lo. Todos os indivíduos estavam espalhados em direções diferentes, ouvindo a ordem do principal. O jovem atravessou essa linda floresta e começou a dizer que já estava sentindo que já estava com fome. Outro tirou algo do bolso e começou a comer. Um sorriso muito sincero apareceu em seu rosto. Ele estava feliz apenas pelo fato de ter começado a comer alguma coisa. O jovem personagem continuou a dizer que já havia terminado toda a comida e não tinha mais dinheiro. Além disso, agora ele também é um sem-teto. De repente ele decidiu parar, viu algo que ficou muito surpreso. No meio de pedras saudáveis, uma planta muito estranha, mas muito bonita, cresceu. As folhas desta planta foram semeadas em azul brilhante. O sujeito jovem se aproximou desta planta e estendeu as mãos. Havia um sorriso no rosto dele. Ele pegou bruscamente esta planta e começou a dizer que nem imaginava que encontraria algo tão raro lá. Ficou chocado com esse achado muito estranho e raro. O jovem indivíduo acrescenta que se ele vender esta planta rara, receberá dinheiro exatamente o suficiente. Ele entendeu que agora era muito necessário com dinheiro. Se não os recebesse, poderia simplesmente morrer de fome. E então ele se levantou e começou a olhar em volta. Talvez ainda exista a mesma planta. Se ele encontrar pelo menos uma planta rara e muito estranha, poderá conseguir muito mais dinheiro. De repente, o jovem ouviu a conversa de alguém. Um diz que você pode precisar olhar. Você precisa procurar muito, porque em breve o guarda chegará. O outro começou a rir alto e perguntar se ele tinha medo do guarda. O garoto parou e ouviu a conversa. Alguém continua dizendo que você não pode simplesmente se livrar deles? O jovem viu que outros 3 personagens foram supostamente roubados do trailer. Ele imediatamente percebeu que era um assalto. De repente, um desses 3 assuntos viu algo. Ele estava muito alerta. E depois, em voz alta, ele gritou que definitivamente havia alguém, exceto eles. Ele se levantou e olhou para as árvores. Esse indivíduo com um curativo na cabeça começou a pegar sua espada. O garoto se aproximou deles e aquele homem terrível com um curativo em sua cabeça o atingiu com a espada. O cara estava deitado no chão e segurou-se pelas costas. Ele diz um pouco mais. O homem com um curativo na cabeça se acalmou quando viu que eles não eram um guarda. Ele era apenas em vão. De repente, seu curativo começou a brilhar em sua cabeça. Ele começou a falar com o jovem personagem que ele sobreviveria se seguisse a estrada principal, mas preferia morrer indo na estrada Putov-Sev. O sujeito jovem não teve sorte. Eles os encontram. E então ele acrescenta que o cara não os culpa, mas ele mesmo os puxou. O cara começou a se levantar e perguntar o que o indivíduo com o curativo estava dizendo para o farol. Aquele homem não entendia do que estava falando. Que farol? O jovem personagem olhou para o assunto com um curativo e começou a dizer se eles se reuniram naquela época nas montanhas e apenas discutirem bobagens diferentes, o que é apenas uma perda de tempo. O jovem continuou perguntando se ele percebeu corretamente que esses 3 indivíduos são roubos simples. Eles definitivamente não poderiam ser alguns heróis
ou guerreiros gloriosos. Uma das três pessoas ficou muito zangada e começou a dizer que esse jovem é uma aberração ignorante normal. É Joe de sangue, ele é o mais forte do mundo. Como essa aberração geralmente pode chamar, luz de roubo. O cara ficou surpreso ao ouvir o nome de Chojo Khan, mas não entendeu quem é e o que mais é o culto do sangue. Ele estava muito zangado e disse que simplesmente destruiria essa aberração ignorante. O homem começou a correr para o jovem e dizer que havia cavado um túmulo. Era necessário ficar de olho no que ele estava dizendo um personagem como ele. De repente, alguém bateu no pé daquele assunto faminto e horrível. Era um jovem. Ele bateu nele com uma força muito grande que ele passou uma longa distância. O homem, com um curativo na cabeça, ficou muito chocado. Ele não entendeu o que havia acontecido. Quem poderia atingi-lo? O jovem indivíduo estava soprando na perna e disse que provavelmente não calculou a força da perna. Um homem com um curativo na cabeça perguntou o que era. Se você não faz nada agora, pode ser apenas um problema ainda maior do que os guardiões. Um homem com um curativo na cabeça se aproximou do jovem e começou a dizer que houve um mal-entendido. O jovem personagem perguntou o que ele estava falando sobre roubo. O homem com um curativo respondeu que não era roubo, mas o cara disse que eles eram exatamente o ladrão e mais ninguém. De repente, o assunto com um curativo começou a pegar sua espada e dizer que ele tentou resolver esse problema pacificamente, mas o jovem é uma aberração muito atrevida. O homem com um curativo invadindo o jovem indivíduo com uma espada e acrescentou que pagaria pela imagem de um culto ao sangue, mesmo após sua morte. E ele começou a correr e dizer que o jovem teria medo de Joe Khan. De repente, um homem com um curativo voou para a montanha. Alguém o atingiu muito. O guarda chegou àquele lugar. O jovem personagem atingiu o assunto com um curativo, mas os guardas começaram a atacá-lo. O guarda começou a gritar alto ao jovem indivíduo para que o vídeo tenha sido finalmente desistido. Eles perguntam a um jovem por que ele nem tenta ouvir-los. O jovem personagem começou a lutar com todos os membros da guarda. A noite começou a pisar. A lua brilhava intensamente no céu. O sujeito jovem venceu a todos e começou a procurar algo valioso neles. Ele ficou surpreso que ninguém tivesse nada. Ele se aproximou de Joe Khan e começou a procurar algo nos bolsos. Mas qual foi sua surpresa quando percebeu que ele não tinha nada? Ele não entendeu como poderia ser que os ladrões não tivessem dinheiro. Ele nunca viu ou ouviu. O jovem indivíduo ficou muito decepcionado e percebeu que ele simplesmente gastou sua força. De repente, um dos guardas da guarda chegou àquele lugar. Ele ficou chocado. Havia 3 guardas e Joe Khan simplesmente imóvel no chão. Algum homem começou a chamar em voz alta, Joe Khan. Seu assistente abordou esse personagem e começou a dizer que o Elder Lee Jun se acalmaria um pouco. O ancião começou a falar com seu assistente de que os hematopoiers estavam diretamente embaixo deles, e ele pediu que ele se acalmasse. O Elder Lee então Jun estourou na mesa com o punho e continuou dizendo que eles pareciam estar na ofensiva. O sangue da cultura do sangue se torna cada vez mais. Você pediu ao assistente ao ancião onde Joe Kanu veio da transferência de documentos secretos? O Elder Lee Jr. começou a perguntar a seu assistente se o culto do sangue poderia definitivamente saber sobre a transferência de documentos secretos. O assistente responde rapidamente que eles não conseguiram descobrir exatamente sobre isso. O Elder Lee, então Jun começou a pedir que os caras quebrassem Joe Kana? Eles não tinham medo de atacar seu desapego? Um tipo de assunto com cabelos compridos chegou ao ancião e perguntou se tudo era verdade. Lee Jun começou a responder que eles haviam sido informados recentemente. Ele começou a perguntar a essa garota. Eles sabiam que os documentos secretos foram transportados naquele carrinho? Então, eles dizem que o carrinho foi atacado por Joe Khan. O ancião continua dizendo que um dos guardas os encontrou quebrados. Quando os guardas os levaram a todos, não havia mais no mesmo lugar. Portanto, o ancião quer que esse garoto com cabelo comprido verifique tudo novamente. Esse garoto de cabelos compridos começou a responder ao ancião que ele já havia se afastado de todas as coisas. Ele é apenas um sargento sênior. O ancião começou a dizer que isso não é importante agora o que ele queria. Esta é a ordem. De repente, o Elder Lee Jun fechou os olhos e uma pequena gota de suor fluiu ao longo de sua bochecha. O ancião começou a falar com um garoto com cabelos compridos que os hematopoiers são muito sérios. O garoto respondeu que ele entendeu tudo. O ancião continuou dizendo que os hematopoiers podem ter tido uma aliança com os demônios. Sua força estava crescendo muito rapidamente e rapidamente.
O ancião acrescenta que o carrinho atacado era um grande segredo que apenas algumas pessoas conheciam. Então, de repente, não ter um garoto com cabelos longos parados e pensou. Um garoto longo continua que definitivamente há um traidor que drenou todas as informações de Joe Canu. O ancião responde ao garoto que tudo é precisão, como ele disse. O ancião acrescenta que você precisa lidar com tudo isso, e em seguida, eles analisarão o que acontecerá a seguir. O ancião deu uma ordem de menino a um garoto com cabelos compridos. Ele precisava encontrar as pessoas que foram capazes de derrotar Choju Khan. O garoto respondeu que tudo seria feito. Um jovem veio ao palácio e começou a dizer que precisava urgentemente encontrar um médico. De repente, naquela casa, alguém começou a brigar com espadas. Havia algumas duas pessoas, mas não estava claro quem e por que elas venceram. Naquela sala, como se viu, não havia dois personagens. Havia 6 deles. Um desses sujeitos começou a falar alto que os outros desistiriam imediatamente e faziam suas espadas. Mas outros indivíduos continuaram lutando e começaram a dizer que não pareceriam. Duas pessoas se conheceram. Seus pontos de vista estavam cheios de agressão e raiva. De repente, um desses personagens atingiu o outro sujeito no estômago. Ele pulou sobre ele e derrubou. O homem de um vestido vermelho passou por uma longa distância e parou apenas à parede atrás dele. O homem de traje negro voltou ao indivíduo em vermelho e balançou nele com a espada. Ele gritou alto: "Entre em mérito!" E depois que ele tentou bater em outro homem, mas perdeu a parede. O golpe foi tão forte que cortou a parede com uma espada. O homem de preto novamente preparou-se para atingir o personagem em sua espada vermelha. Essa entidade cortou a parede novamente, mas desta vez não. Ele cortou 2 paredes adjacentes. De repente, o indivíduo se levantou em vermelho e novamente pegou sua espada nas mãos. O homem de preto, neste momento, estava alerta. Mas, de repente, algo ficou muito surpreso com o homem em vermelho. Ele viu algo. Todos os outros personagens também ficaram muito surpresos com o que viram. O assunto em um vestido preto simplesmente cortou a espada da coluna que mantinha a casa. De repente, alguém gritou alto que a casa começou a desmoronar. Eles precisam fugir imediatamente, porque se não o fizessem, a casa cairia diretamente sobre eles e apenas os mataria. Todos os indivíduos em trajes negros começaram a fugir, e as pessoas em vermelho começaram a gritar em voz alta que seus rivais estavam fugindo. Eles precisam pegá-los imediatamente. Um dos personagens da roupa vermelha correu atrás deles e acrescentou que eles precisam pegar todos eles a um. Nesse ponto, a casa caiu completamente e caiu. Apenas uma enorme pilha de lixo permaneceu no lugar onde ficava a casa e uma grande nuvem de poeira era rosa. De repente, uma garota se aproximou da casa. Ela ficou muito chocada com o que viu. Ela tem pequenas lágrimas nos olhos. A garota que saiu e viu aquela casa caiu no chão. Ela começou a perguntar por quê? Por que a casa dela? Quem poderia fazer isso? Essa garota continuou dizendo que sua casa agora estava destruída. Apenas a clínica permaneceu. Como viver? Ela não tem dinheiro para reconstruir esta casa ou comprar uma nova. Ela estava deitada e pensou que agora estava fazendo a seguir. O mesmo cara da floresta se aproximou do portão do hospital. Ele começou a perguntar se a clínica era a mesma. Parece mais uma casa comum do que um hospital. O sujeito jovem bateu e abriu o portão. A garota se levantou para olhar quem veio ao hospital. A menina se aproximou do jovem indivíduo e começou a falar. Ela gentilmente convidou um homem para o hospital de Kim Yuma. A garota começou mentalmente a perguntar se esse jovem não a viu, certo? Como essa garota acabou sendo um Dr. Yuma. Houve um dia claro no quintal, e as nuvens brancas flutuavam sobre as montanhas incrivelmente bonitas no céu. O jovem personagem deu ao Dr. Shin Yuma uma garra de um tigre, que ele pegou na floresta. O Dr. Shin Yuma começou a perguntar ao assunto se ele estava lá apenas para vender esse osso. O jovem indivíduo começou a responder que não é um osso comum. É uma garra de tigre usada na medicina. A doutora Shin Yuma continuou dizendo que sabe que esse osso é usado na medicina, mas quem provará que esse osso não é falso? O jovem começou a perguntar à menina. Se ela é médica, por que ela não consegue nem reconhecer? As palavras do jovem personagem estavam muito zangadas com o médico de Tiriyuma. Ela começou a dizer em voz alta. Se esse assunto era duvidado de suas habilidades? Ela se virou para o jovem indivíduo com respeito, chamou o senhor. Mas continuou dizendo que até estudar o corpo humano é incrivelmente difícil. Shin Yuma continua dizendo que esse jovem se permite dizer que deveria conhecer a anatomia de todas as criaturas em toda a Terra. O jovem concordou com a garota e continuou a mostrar o que tinha. Ele pergunta,
E tal essas ervas? Ele realmente precisa muito de dinheiro. Ele precisa viver para alguma coisa. Shin Yuma nem queria olhar para o que ele mostrou ao jovem. O personagem jovem ainda colocou uma planta na mesa do médico, que ele encontrou naquela floresta luxuosa. Shin Yuma pegou a planta em suas mãos e ficou surpreso. Era um ginseng com 7 folhas. Ela perguntou à entidade jovem onde ele a levou. O jovem indivíduo começou a dizer que ele o viu no caminho aqui e apenas o rasgou. Ele perguntou ao médico o quanto ela estava pronta para comprar. O médico de Tirijuma começou a dizer que eles geralmente custam 2, 3 moedas, mas esta planta está em uma condição muito ruim. Por isso a comprará por 1 moeda. O jovem não gostou muito do preço e disse que era muito barato. A menina começou a dizer que era ginseng com 7 folhas. É muito raro. O jovem personagem nem sequer ouviu um médico. Ele diz que quer obter mais dinheiro para esta planta. Shin Yuma estava desmoronando muito. Ela perguntou à entidade jovem para quem ele percebe. De repente, mais 2 indivíduos foram incluídos no tribunal do hospital. Eles perguntaram se é um hospital. A menina começou a dizer que adivinhou que era um hospital e ela é seu médico, um pneu Yuma. O médico perguntou às pessoas: eles poderiam esperar um pouco? Os homens começaram a perguntar por que esse hospital parecia uma casa comum. Vai tudo ficar bem? A garota novamente começou a responder aos personagens que essa é a verdade da clínica, e ao contrário dos concorrentes, muito melhor. De repente, a garota começou a perguntar ao assunto jovem, por que ele sorriu? O jovem indivíduo começou a afastar que ela finalmente comprou e deu 1 moeda. Ele ainda precisa comprar algo para comer. O homem perguntou novamente ao médico se é possível transferir tudo para uma cabeça fresca novamente. Shin Yuma deu ao jovem 1 moeda e disse que, se ele já estivesse, deixe-o perder os personagens que estão na fila atrás dele. Shin Yuma começou a chamar os próximos clientes em pé, atrás do sujeito jovem, e esperou sua vez. 2 indivíduos vieram ao médico e um deles começou a afastar que ele tinha muita dor de estômago. Shin Yuma começou a dizer que eles o tornariam uma sessão da acupressão e tudo passaria muito rapidamente. Ela o convidou para outra sala. De repente, Shin Yuma recebeu uma agulha enorme que ela precisava para esse procedimento. Ela segurou essa agulha nas mãos e parecia muito feliz. Mas por que ela parecia que isso não estava claro? Shin Yuma começou a realizar uma sessão da acupresa Shunagu. Quando a sessão terminou, eles saíram para o quintal e o personagem começou a dizer que ele nem podia acreditar nela. Seu estômago não machucou mais. Ele agradeceu ao médico e adorava a Deus. A noite veio um pouco. O sol já estava indo além. O céu começou a pintar em várias cores incrivelmente bonitas. Shin Yuma se sentou e disse que era muito boa, então foi capaz de lidar com este hospital. De repente, a garota levantou a cabeça e viu ginseng com 7 folhas. Ela começou a dizer que era bastante interessante se ele estava trabalhando. De repente, alguém foi ao hospital e perguntou ao médico de Shin Yuma se sua clínica. A garota respondeu que sim, ela era sua clínica. Essa garota, que veio para o hospital, começou a dizer que ela tinha algo machucado no meio. Shin Yuma rapidamente convidou a garota para ir para o meio. Juntos, eles entraram no meio, e o remédio para pneus Ruma colocou uma garota em um local para o exame do paciente. Shin Yuma examinou a garota e começou a dizer que tudo não era tão ruim. Ela teve muita sorte de o médico ter medicamentos para tais casos. Shin Yuma trouxe ginseng com 7 folhas para a garota. Shin Yuma começou a dizer que, com a ajuda desta planta, a dor desapareceria e ela se recuperará muito rapidamente. A garota perguntou quanto custa essa planta. Shin Yuma disse que custaria 1 niang. A garota disse que era bastante cara, ela não tem esse dinheiro agora. Shin Yuma começou a dizer que uma garota poderia comer agora e pagar mais tarde. Enquanto isso, ele precisa comer a raiz desta planta para se recuperar mais rapidamente. A menina começou a comer raiz. A garota começou a se dobrar e dizer que essa raiz é muito amarga e não saborosa. Shin Yuma começou a dizer que, apesar do sabor desta planta, ela é muito útil para a saúde da menina. A garota continuou que essa raiz é muito amarga, não é possível comer. De repente, a garota gritou alto. Shin Yuma começou a perguntar à garota o que aconteceu. Funciona? Está tudo bem com ela? A garota parece muito alegre. Ela disse que é o mesmo ginseng com 7 folhas. Agora sua barriga não dói. A energia luminosa desta planta milagrosa passou por ela e se tornou muito melhor. A garota acrescenta que Shin Yuma é muito talentoso. O médico manteve a planta em suas mãos e de repente algo surpreendeu. Ela perguntou o que era.
A doutora Yuma perguntou se ela era uma nova ginseng com 7 folhas. A garota perguntou ao médico. Ginseng com 7 folhas. É a que parece exatamente a mesma que ginseng comum? Shin Yuma começou a dizer que achava que era o mesmo ginseng. Shin Yuma continua dizendo que, felizmente, essa garota está bem e não tem nada com que se preocupar. Esta planta é um pouco mais cara de preço. O médico verificará o preço da planta mais uma vez e dará um desconto a essa garota. De repente, a garota disse que estava muito arrependida. O médico não entendeu o que estava fazendo. A menina começou a fugir do hospital e dizer que pagaria na próxima vez que ficou rica. Shin Yuma não entendeu o que aconteceu, por que a garota estava fugindo. O médico começou a correr atrás da garota e ficar satisfeito em parar. Naquela floresta luxuosa estava bastante quieta. As nuvens estavam nadando lentamente no céu e os pássaros cantaram ao redor. Algum garoto estranho começou a perguntar ao assunto com cabelos longos. O que aconteceu lá? Como isso poderia acontecer? Um homem com cabelos compridos respondeu que não sabia informações exatas. Um homem com cabelo comprido ficava ao lado de um tigre que estava na rocha. Esse indivíduo começou a dizer que provavelmente esse tigre foi morto em um golpe. Homens que ficaram atrás do branco ficam surpresos ao matar um animal enorme com apenas um golpe. Um homem com cabelos compridos continuou dizendo que existem exatamente 5 buracos profundos na cabeça do tigre, provavelmente saindo com a mão. É bastante semelhante a um cavalo sangrento. Todas as pessoas, de repente, se tornaram muito cautelosas. Um homem com cabelos compridos acrescenta que, no entanto, isso é apenas uma aparência, pode não ser preciso. O homem continua se ela fosse ela, então o estilo e o poder do impacto seriam um pouco diferentes. Ele também começou a lembrar que existem apenas 5 buracos. O homem acrescenta um poder muito mais importante que foi tentado lá. É improvável que esteja sob o poder de um mestre sangrento. Os homens por trás começaram a perguntar quem poderia fazê-lo então? Um homem com cabelos compridos responde que ainda não o conhece, mas há algo que o perturba muito. Um homem de cabelo comprido acrescenta que ele acha que alguém imita especificamente um mestre sangrento. O homem pergunta ao homem em que sentido imita. Mas quem é capaz disso? Um homem com cabelos compridos continuou a pensar, a princípio, o que Joe Khan, que de repente atacou e destruiu todo o seu desapego. Ele nem conseguia pensar que todos esses eventos estavam claramente conectados. O homem perguntou a que estava levando. Aquele que atacou Choju Khan deve ser um dos Murin. Essa pessoa até imita um mestre sangrento. Se ele fizer isso especificamente... Mas de repente alguém interrompeu um personagem com cabelos compridos. Um assunto começou a dizer que não poderia ser. Um homem com cabelos compridos simplesmente se levantou e ouviu silenciosamente o que o indivíduo falaria. Esse homem não continuou nada. Então o caráter dos cabelos compridos continuou dizendo que então essa pessoa para iniciar uma guerra entre Murin e uma seita de sangue. No portão da liga havia um assunto muito estranho. Havia tantas pessoas diferentes no muro naquela liga. Todo mundo que passava por aquele indivíduo estranho começou a se curvar e falar com ele. Meu cavalheiro! Todo mundo ficou muito satisfeito com sua chegada. Este homem começou a perguntar como estava indo a preparação. Os homens começaram a responder que tudo estava quase completo. O jovem personagem veio ao hospital novamente. Ele começou a conversar com a canela de Yuma, que sua planta, mais precisamente essa garota, deu seu ginseng no paciente e depois fugiu do paciente. Shin Yuma começou a responder que não sabia que era um novo tipo de planta e não tinha escolha. E o paciente ficou ferido. O jovem sujeito respondeu que ele entendeu tudo. Shin Yuma ficou muito feliz e começou a agradecer por sua compreensão. Ela diz que acha que esse indivíduo é uma pessoa muito boa. Mas o cara acrescenta que o médico ainda deve pagá-lo por isso. Shin Yuma ficou muito surpreso com o ouvido. A garota caiu em lágrimas e começou a dizer que gastou todo o seu dinheiro neste hospital. O jovem começou a dizer que esse hospital parece bastante caro. Nesse caso, ele pode apenas alugar-lo. O jovem personagem descansou e a curandeira de Yumalin diz que ela permitirá que ele fique neste hospital por apenas uma noite. Não permitirá que ele fique aqui mesmo amanhã. O sujeito jovem perguntou à garota que tal comida. A comida também está incluída! A menina ficou muito surpresa, mas concordou com o jovem indivíduo. O jovem começou a perguntar à garota onde ela iria dormir, se na sala próxima ele ficaria muito desconfortável. Shin Yuma começou a dizer que tinha sua casa, mas de repente ela se lembrou de que não tinha casa. O jovem personagem perguntou o que significa que eles dormiriam lá juntos.
Shin Yuma gritou alto, silenciosamente. O jovem sujeito diz que seus ouvidos caem. Pouco à noite. O céu foi interrompido por cores diferentes: vermelho, laranja, amarelo e azul. O jovem indivíduo começou a perguntar à garota sobre as pessoas que destruíram sua casa. Shin Yuma começou a dizer que já havia anunciado, mas eles não fizeram nada. A garota perguntou ao jovem: ou ele acha que foi o suficiente? O jovem personagem respondeu que estava, mas ele nem tentou ouvir o que a garota estava dizendo a ele. Shin Yuma pediu ao assunto que mostrasse pelo menos um pouco de sinceridade. Nesse ponto, alguém correu muito rapidamente para o hospital. Uma mulher com um bebê nos braços correu para o hospital. Ela implorou ao remédio que salvasse seu bebê. Shin Yuma rapidamente correu para a mulher e disse onde colocar seu bebê. Shin Yuma começou a examinar o bebê. A garota diz que esse bebê tem muita energia no corpo. Como isso aconteceu? O jovem indivíduo diz que essa criança deve ser muito treinamento. A mãe do bebê começou a dizer que ela comeu uma pequena planta nas montanhas e então tudo aconteceu. Tirijuma estava claro. Ela era tão eficaz, então a garota foi envenenada. Shin Yuma diz que precisa de algo para tranquilizar. Lá. Ele o curará, mas não será suficiente, então você precisa levar esse bebê a um grande hospital. O jovem começou a dizer o que poderia fazer, mas Tirijuma o interrompeu e pediu que ele trazia suas ferramentas. Shin Yuma diz que eles ainda têm um pouco de tempo. O médico continua que sua autoridade havia terminado. Ela pediu ao jovem personagem para informar o hospital mais próximo. O sujeito jovem respondeu que ele nem sabia onde está este hospital. Shin Yuma continua a falar com o jovem indivíduo que se ele lhe disser um homem que vive oposto, ele fará tudo. O jovem personagem foi aonde foi dito por Shin Yuma. Havia uma loja de arroz. Ele passou pelo assunto do médico e do indivíduo da loja correu rapidamente para o hospital. O jovem começou a pensar que nem sabia onde o hospital. Talvez ele precise olhar para aquela casa quebrada? Já veio uma noite profunda. O jovem foi para a casa destruída. Quando o jovem chegou à casa, ele ficou chocado. A casa foi completamente destruída. Ele começou a dizer que, como eles não podiam pegar o ofensor, pode ser que eles pagassem sua compensação. De repente, o jovem viu algo no telhado de uma casa próxima. O personagem jovem subiu rapidamente o telhado para ver o que está lá. O jovem sujeito diz que, como esperado, os traços de alguém no telhado. O jovem indivíduo correu rapidamente nos passos, talvez ele cause o agressor. Ele correu a uma velocidade que nem era perceptível enquanto ele corria. De repente, o cara parou em uma das casas. O jovem sentou-se no telhado e começou a dizer que os traços foram levados apenas a esse lugar. De repente, algo muito envergonhado pelo jovem personagem. O sujeito jovem começou a dizer que poderia perguntar a esses indivíduos se ele pode receber pelo menos algumas informações, seria capaz de retornar e zombar da garota. O jovem viu 8 personagens no gramado, um em azul e outros em vestido marrom cinza. Um homem de vestido azul começou a dizer que perderia essa posição, não pode ser garantido ou não. De repente, um assunto na roupa de marrom cinza perguntou quem era. Era um jovem. Ele começou a dizer que foi que pegou criminosos. Os homens de azul começaram a perguntar se esse indivíduo está do seu lado. Outro homem de vestido azul diz, obrigado. O jovem personagem começou a dizer que não sabia quem são esses assuntos e não sabiam o que agradecem. O homem de vestido azul começou a perguntar. O quê? Não está claro se eles agradecem? O jovem indivíduo acrescenta que ele acredita que não deve avaliar as pessoas apenas na aparência. Um homem de vestido azul diz que é da Liga Moore. De repente, um dos homens do vestido marrom cinza começou a perguntar por que esse personagem ainda estava lá. Ele veio lá para olhar para ele? Um homem de vestido azul começou a dizer que tem um grande problema. Ele não pode acreditar que outro mestre em uma situação tão patética. De repente, outro indivíduo apareceu na roupa marrom cinza. O homem de vestido azul estava muito alerta. Aquele homem, ele é a cabeça de um cavalo de sangue Sibsalgav. Sibsalgvi é um espírito subordinado na cultura das artes marciais coreanas que ataca as pessoas. Esse personagem começou a rir e dizer que o assunto no vestido azul são olhos muito bonitos. Então eles pedem para ser puxado para fora. Esse indivíduo continuou dizendo que ele iria romper o homem em sua língua para que nunca pudesse falar novamente em sua vida. O homem de vestido azul começou a dizer que Sibsalgvi é um mestre de mestres. Eles deveriam apenas recuar. De repente, atrás do personagem e do vestido azul, começou a dizer ao jovem que ele estava com muito medo. Sibsalgvi começou a perguntar às suas enfermarias quem ele era.
Suas enfermarias responderam rapidamente que esse indivíduo apareceu de repente. O jovem começou a dizer que essas pessoas são ladrões comuns, então ele pediu que não o fusão. O homem de vestido azul começou a dizer que já havia dito que era Sib Salgvi, um assassino cruel, que gostou da observação da morte de outro. Um homem com uma roupa marrom cinza começou a dizer que era um conhaque sanguíneo de Sib Salgvi. Esse personagem em um traje marrom cinza acrescenta que não é apenas um intestino, ele é a mão direita de um cavalo de sangue. O sujeito jovem começou a mencionar a mão direita de um cavalo sangrento, mas Joe Kahn não disse a ele exatamente o mesmo. O jovem indivíduo começou a dizer que, em qualquer caso, não ouviu a mão direita de um cavalo de sangue pela primeira vez. O jovem perguntou: quantos cavalos de sangue tinham seus braços? Um homem com uma roupa marrom cinza começou a dizer que esse personagem é melhor para pegar as palavras que ele fala. De repente, alguém colocou a mão na cabeça do assunto em um vestido marrom cinza. Era Sib Salgvi. Ele começou a dizer que não tinha visto o filhote como ele há muito tempo. A mão direita de um cavalo sangrento começou a deixar de lado um jovem indivíduo e disse que um insulto a um cavalo sangrento era um crime muito grande. Ele pagará por isso a vida. O jovem pergunta: mas o que ele diz? Diretamente sua vida? Homens no vestido azul começaram a dizer que, até que toda a atenção fosse atraída para esse personagem jovem, eles terão tempo suficiente para escapar. Todos os assuntos do vestido azul fugiram muito rapidamente. O jovem indivíduo permaneceu ele mesmo. O jovem ficou muito surpreso porque esses personagens fugiram. Esses assuntos, quando correram, começaram a dizer que estavam correndo para chamar os soldados. Sib Salgva já estava preparado para a batalha. Ele diz como esse jovem poderia pagar. A mão direita de um cavalo de sangue acrescenta como simplesmente pode ser tirada e escapar dele. Sib Salgvi começou a gritar alto que ele não deixaria ninguém. De repente, todos os indivíduos do vestido azul retornaram muito rapidamente. Sib Salgvi já estava muito zangado com o que está acontecendo. Sib Salgvi começou a pegar sua espada e dizer que esse homem seria o primeiro da fila. Mas de repente, alguém começou a aplicar. Lá de volta. Era um cara. Ele escondeu a espada de Sib Salgvi de volta ao caso. A mão direita de um cavalo de sangue ficou chocada. Como poderia ser? O jovem personagem perguntou a Sib Salgvi se ele estava prestes a matar Los. De repente, o jovem atingiu a mão direita de um cavalo sangrento. Sib Salgvi diz que esse assunto é uma aberração comum, mas suas mãos são muito rápidas. Sib Salgvi se preparou para atacar novamente o jovem indivíduo. A mão direita de um cavalo sangrento acrescenta que esse homem simplesmente não evita esse golpe. Sib Salgvi acrescenta que esse ataque é onde as mãos desse jovem personagem são muito fracas. E muito mais forte do que esse jovem pode atingir. A mão direita de um cavalo sangrento apontado diretamente no pescoço do sujeito jovem. Mas de repente o jovem atingiu a mão direita com um cavalo sangrento antes de ter tempo para aplicar seu ataque. A mão direita de um cavalo sangrento voou uma distância muito longa, e sua espada voou em geral e prendeu na árvore. O jovem indivíduo se aproximou da mão direita de um cavalo sangrento. O jovem começou a dizer que ficou bastante surpreso que ele estava tão perto dele. Homens em uma roupa marrom cinza começaram a dizer que, como esperado de seu chefe, ele destruiu esse personagem inteligente em um segundo. Mas quando essas entidades pareciam, elas viram que na Terra não reside o indivíduo sorridente, mas seu chefe. Um dos homens da roupa marrom cinza começou a dizer: como possível, ele era tão fácil de vencer o chefe deles. Esses personagens perceberam rapidamente que não eram um nível, precisam ir de lá muito rapidamente. Eles decidiram jogar seu chefe lá e correr rapidamente. De repente, o cara se virou para os assuntos em um vestido marrom cinza. O jovem indivíduo começou a se aproximar deles mais perto e perguntou onde todos se reuniram. O jovem continua dizendo que eles são apenas um arbusto dos malucos escuros. Eles vão correr tão simplesmente e deixar seu chefe em paz. O jovem personagem começou a perguntar se eles haviam destruído a casa. Eles são apenas monstros comuns. Esses assuntos de roupa marrom cinza começaram a responder muito rapidamente que nem entendem o que ele diz. Eles não queriam fazer tanto barulho, só precisam se mover. De repente, um dos indivíduos do vestido marrom cinza começou a dizer que esse jovem se abriu. O fim da sorte dessa pequena aberração veio. Nesse ponto, o jovem continua dizendo que não pode lutar ali mesmo. O homem de traje cinza marrom tentou atacar o jovem. Ele gritou alto que se vingaria de seu chefe. O jovem personagem neste momento diz que ele pensou em voltar e dizer algo alto, mas foi apenas em vão.
Um homem com uma roupa marrom cinza que estava à frente do jovem sujeito começou a gritar alto: Não! Esse indivíduo que ficou na frente do jovem diz esperar. O personagem jovem virou rapidamente e atingiu o assunto em um vestido marrom cinza que tentou atacá-lo. Esse indivíduo passou por uma longa distância. Um homem em um vestido marrom cinza estava no chão e nem conseguia se mexer. O jovem se aproximou dele e começou a esticar a mão. O jovem personagem acrescenta que ele o assustou muito. O sujeito jovem continua dizendo que ouviu que o assassino de seu chefe e seu trabalho para ajudá-lo. Homens em um vestido marrom cinza começaram a responder que não eram como ele. Foram ameaçados. Não tinham outra chance. O jovem indivíduo acrescenta que, se essas pessoas ajudaram o assassino, eles também são exatamente os mesmos assassinos. Homens em vestido marrom cinza estavam muito assustados. Eles se inclinaram um para o outro. O jovem personagem perguntou se ele estava certo. Eles são malucos e irresponsáveis comuns. O garoto veio com um longo e começou a falar sobre como ele poderia jogar o seu e simplesmente escapar. Onde ele está? O assunto se aproximou do vestido azul e começou a dizer que não via nada. Outro indivíduo diz que provavelmente em tal situação que eles tiveram que fugir. Um homem com cabelos compridos continua dizendo que, se tudo for verdade, tudo está bem. Mas quando retornarem, assumirão a responsabilidade por esse ato irresponsável. O homem de vestido azul disse que entendeu tudo e fez tudo como ele disse. Um garoto com cabelo comprido pergunta quem venceu você. O homem de vestido azul começou a dizer que eles poderiam fazer esse trabalho. Quando essas pessoas acordarem, elas poderão perguntar a elas todas as informações. Esta é a melhor opção. O homem de vestido azul começou a pular um dos personagens deitados no chão. Este assunto acrescenta que esses são os malucos da mão direita do sangrento Sibsalgv. O homem de vestido azul começou a despertar o Sibvaldi. Esse indivíduo parecia muito focado e, ao mesmo tempo, o mal o suficiente. Outro homem de vestido azul surgiu e começou a despertar outro personagem. Eles disseram que já estavam acordando. O garoto de cabelo comprido ficou e observou tudo o que estava acontecendo. O ancião começou a perguntar em que sentido eles perderam a memória. Mas esses caras foram muito cruelmente espancados por alguém? Eles não conseguem se lembrar de nada que aconteceu naquele dia? O ancião pede um menino com cabelos compridos, ou talvez eles apenas o enganam. O garoto começou a responder que ele verificou tudo. Eles realmente não conseguiam se lembrar de nada. O ancião continua a falar por causa da risada, que é tudo interessante quem fez isso. O ancião ordenou que ele investigasse tudo corretamente. Ele pergunta se eles descobriram quem fez isso. Um rapaz com cabelos compridos pegou um copo nas mãos e começou a falar algo sobre Joe J. Gunn. Um garoto de longa data diz que um tigre em uma pedra e até o que aconteceu com Sibsalgv parece estar fazendo o mesmo assunto. Esta situação é bastante incomum, provavelmente. O garoto continua que ele é provavelmente um dos novos 10 World Masters. O ancião estava com muita raiva e começou a perguntar: 10 artesãos mundiais? Ele significa alguma evidência? Um garoto com cabelos compridos responde que ele não tem evidências até agora. O garoto continua que o lugar onde Joe J. Gunn, um tigre e Sibsalgv, se ele desenhar uma linha no mapa, será espancado, será reto. O garoto acrescenta que é mais provável que essa pessoa queira fazê-lo. Ele não pensa que tem algumas intenções estúpidas. O ancião começou a dizer que esse garoto acredita que um grande mestre veio e apenas espancou o cavalo de sangue. O ancião continua dizendo que, se forem mal interpretados, poderão pensar que era todo o seu plano. Um garoto de cabelo comprido diz que pode ser assim. O ancião diz que ele ficará louco. O garoto diz que irá agora e trará um relatório detalhado. O ancião pergunta no Seongseonjo: o que isso significa? Ele não pode simplesmente assumir a orientação desta investigação? Ele é o melhor de todos. O ancião estendeu a mão e rastreia um garoto com cabelos compridos. Hospital. Alguém jogou um grande pedaço de carne na mesa. Você começou a perguntar ao médico de Tairejuma o tipo de carne? Ele dormiu lá ontem à noite porque não tinha dinheiro? O jovem indivíduo diz que ontem à noite ele recebeu o dinheiro. A garota perguntou ao jovem onde ele pegou o dinheiro. O jovem personagem responde que foi para a casa destruída porque queria obter ajuda, mas encontrou 5 filhotes. O sujeito jovem continua dizendo que ele domesticou esses 5 filhotes e eles começaram a roubar dinheiro. O médico do Dr. Yuma perguntou o que ele estava falando sobre bobagens. O jovem indivíduo diz que tudo isso é verdade. Isso é essa mão. Shin Yuma diz:
Ele tem certeza de que não fez nada de errado? O médico do Juma Juma diz que se ele tivesse dinheiro ou ele poderia deixar o hospital dela. O jovem começou a dizer que comprou carne de porco por causa disso. Ela acha que ele é dinheiro suficiente para ir agora? O dinheiro que os filhotes trouxeram para ele terminou. O médico não entendeu o que estava dizendo. O médico começou a dizer por que ele comprou carne de porco em vez de pagar por si mesmo. Ela começou a expulsar Lu do hospital agora. A jovem personagem começou a perguntar se ela pegou a pessoa que comeu seu ginseng. O médico começou a dizer que sim, e talvez não, provavelmente não. O sujeito jovem deitou e começou a dizer que é por isso que ele nem sequer pensou que iria sair de lá até que o pagasse. A garota percebeu que não faz sentido expulsar Lu agora, ela ainda não fará nada. O jovem indivíduo começou a perguntar que tal ontem à noite? Como o bebê se sente aí? O médico continua dizendo que a redirecionaram para um grande hospital. Agora ela provavelmente está em ordem total. O médico de Tirejuma começou a pensar que ele veio para a casa dela e até ajudou o bebê. Ela parece que ele não era mais tão ruim. O jovem deitou e olhou silenciosamente para o médico de Tirejuma. O jovem personagem começou a falar e lembre-se de que assim que a garota tocou o bebê, ela imediatamente percebeu o motivo. Ela também salvou o assunto com acupuntura. O jovem indivíduo acrescenta mentalmente que ele tem 100% de certeza de que ela é uma médica muito boa. Tire Yuma's Girl preparado para comer. Ela parecia muito apetitosa. O jovem começou a comer. A garota de Tire Yuma perguntou como era. É delicioso? O homem tinha um gosto, mas no rosto não era emoção suficiente. Ele gostava ou ainda não? O jovem personagem perguntou à garota da garota Yuma. É carne de porco real? A garota respondeu. Se ele não gostar, então ele cozinhe. Palácio. Seu assistente veio ao velho e ficou muito surpreso ao ouvir sobre 10 artesãos mundiais. O ancião começou a dizer que ainda não tinha certeza. Não havia como tirar o mestre repentinamente do céu. O assistente começou a perguntar se o ancião, e tem certeza de que parece impossível? O ancião continuou a dizer que o grande problema é que ele venceu os hematopoiers e escapou de seu território. O assistente perguntou por que ele fez isso. Ele tentou provocar um cavalo de sangue? O assistente diz que uma das casas foi destruída durante uma luta de guerreiros em máscaras, não é? Esse mestre também está envolvido nisso? O ancião continua que recebeu a notificação de que o grupo fez isso com hematopoiers. O assistente pede que isso significa que os hematopoiers veio lá sem motivo? E quem em geral é esse mestre? O assistente acrescenta que eles pensam para lutar com ele. O ancião diz que nada é conhecido ainda. Você precisa descobrir tudo, mas um é conhecido 100%. O ancião diz que esse mestre é extremamente perigoso. Murim se-une. Alguém começou a perguntar se poderia finalmente pegar Lo? O assistente diz que gostaria de contar a ele, mas... Doutor Entireyuma começou a perguntar o que menos. O assistente continua dizendo que está trabalhando duro na casa dela agora, então ele tem tantas coisas. A assistente continua dizendo que o murmúrio está trabalhando nisso, então ela só precisa confiar neles. Se ela quer que eles trabalhem melhor, ela precisa pagar mais. A garota ficou chocada de ouvir. A garota de Tireyuma saiu e começou a dizer que ela lhes pagou o suficiente, e agora eles pedem ainda mais. A garota continua dizendo que nem espera que isso aconteça. O que eles querem fazer? Lá esperar pela eternidade? A menina saiu de lá, e atrás dela estava um assunto e a escoltou com os olhos. Ele era um indivíduo com cabelos compridos. Ele perguntou ao seu assistente o que aconteceu. O assistente ficou chocado com a pergunta de um menino com cabelos compridos. O assistente começou a falar com o Enin que ele poderia dizer a eles para cancelar o treino hoje. O garoto de cabelo comprido não entendia do que estava falando. Um garoto de cabelo comprido diz que não deve ser feito. É hora de IR. De repente, alguém começou a chamar o instrutor sênior de Quona em voz alta. Alguém perguntou ao instrutor do guia sênior o que ele estava fazendo lá. Um menino de cabelo comprido começou a pedir que uma garota que acabou de sair de lá. O instrutor sênior perguntou se ele estava falando sobre a canela de Juma. O garoto ficou surpreso, o médico. O que ela faz lá? Um garoto de cabelo comprido perguntou por que ele era tão educado. Um dos instrutores começou a dizer que ele era um daqueles que pegaram o assassino. Outro instrutor sugeriu discutir, Lo atrás de um copo. O instrutor sênior Kivon concordou. Ele diz que hoje eles serão concluídos. Ele apenas salva sua vida. Um dos instrutores diz que ele é o único que conseguiu pegar Lo. Outro instrutor diz que ninguém lidou com essa velocidade. Espada das sombras, Kwon Senho. Muito atrás das casas começou a se levantar com um sol brilhante.
O médico do Juma Juma veio ao hospital. Ela ficou na frente da porta da frente e olhou para a montanha ansiosamente. A garota de Tira Yuma abriu cautelosamente a porta e entrou no meio do hospital. No meio, tudo era incrivelmente lindo. Havia muitas pessoas no hospital. Havia médicos e pessoas doentes. De repente, uma garota chamou a garota de Yuma em voz alta. Mas a garota correu para os pneus de Yuma e a abraçou. Ela começou a perguntar se a garota veio até ela. A garota de Yuma começou a responder que não, é claro, ela trabalha. Agora, a garota do hospital ficou ofendida pelo pneu de Yuma e começou a dizer que sabia que essa garota nem sempre estava ocupada. A garota de Yuma começou a dizer que veio a este hospital para visitar o bebê. A garota do hospital lembrou-se do que o filho Dr. Shin Yuma diz a ela. A garota do hospital diz que ouviu que o curandeiro do pneu de Yuma tentou muito bem, mas a criança rapidamente se sentiu e já estava dispensada do hospital. A garota de Tirei Yuma exalou de alívio. A garota do hospital abraçou firmemente o médico de Tirei Yuma e começou a dizer que precisava esperar um pouco. Se uma garota do hospital for bem sucedida, ela definitivamente devolverá a garota Yuma. A garota de Tirei Yuma começou a deixar o Hospital Sun, mas a garota daquele hospital não a deixou ir. Tirei Yuma diz que não fará isso. O pneu de Yuma agora tem seu próprio hospital. De repente, a garota do hospital libertou o pneu de Yuma e gritou alto: "Venha!" O médico do Tirijuma não entendeu imediatamente o que essa garota diz. A garota do hospital continua dizendo que só precisa organizar uma inauguração de casa agora. A doutora Yuma perguntou se ela tinha certeza do que estava dizendo. De repente, um homem se aproximou do hospital Ruma Rumoi e começou a ligar Renin. Esse personagem diz a outros que vieram com ele, o que provavelmente não terá ninguém no meio. Um dos sujeitos foi para a saída e começou a dizer que agora é melhor para eles beber e depois voltar um pouco mais tarde. Outro indivíduo respondeu que era apenas uma ótima ideia. De repente, esses homens viram um médico de Yuma com uma garota do Hospital Sun. Um dos personagens diz que você apenas olha para essas garotas. Este assunto acrescenta que ele é apenas um homem de sorte. O homem esperou o queixo e disse bastante astuto que o momento chegou a ganhar dinheiro. O médico de Tirijuma começou a falar com a garota do Hospital Sun, para que ela não esperasse algo muito grandioso. A garota do hospital responde que agora se tornou ainda mais interessante. A garota de Tireyuma passou perto de um dos indivíduos, mas algo estava muito alerta. Uma das pessoas que ficou no hospital atingiu o personagem perto da qual a garota Yuma foi passada. Anteriormente, o sujeito acabou com outro indivíduo e começou a perguntar se ele está em ordem. O homem que foi atingido começou a gritar alto por ter sido quebrado. O médico de Tirejuma estava com muito medo. Ela começou a dizer que era o quadril dele. O maior dos homens se aproximou dos pneus de Yuma e perguntou se ela não o ouviu. Esse personagem continua dizendo que foi por causa dela que seu irmão quebrou o ombro dele. A garota Yuma Shin não entendeu nada o que esse assunto diz. A garota de Tireyuma tentou ir a esse indivíduo e começou a dizer que, como ela era médica, ela poderia ajudar. Mas o maior homem a parou. O maior personagem continua dizendo: por que ele deveria acreditar nela? Seu irmão diz que ele é muito doloroso. O maior assunto acrescenta que agora ela não é ela, mas eles devem levar seu irmão a um grande hospital. Esse indivíduo continuou: primeiro ele deve pagar, Lô pelo tratamento. De repente, uma garota do Hospital Sun apareceu atrás da canela. Ela começou a dizer que era simplesmente inaceitável. O maior homem não entendeu do que estava falando e começou a perguntar às meninas: elas significam que elas mentem para elas? O maior personagem balançou com sua mão enorme e ousada nas garotas. Mas de repente alguém agarrou sua mão e não deixou o assunto atingir garotas indefesas. Aquele que agarrou sua mão era o mesmo jovem. O jovem indivíduo atingiu aquele homem enorme e exalou de alívio. O jovem personagem começou a perguntar em voz alta por que a mão desse enorme assunto quebrou como um graveto. O maior indivíduo começou mentalmente a perguntar o que ele fez. O que aconteceu? De repente, o remédio de Tirijuma começou a gritar alto ao jovem. Como ele poderia quebrar a mão? O jovem personagem respondeu que há uma pessoa má aqui. A garota de Tireyuma continua gritando com o assunto jovem. Que não é um bom momento para se gabar. Ela se virou para um indivíduo enorme e perguntou se ele estava bem. Tem muita dor? O jovem ficou muito surpreso com as questões dos pneus Yuma. Dói muito? O grande personagem respondeu muito rapidamente que não doeu nada. A garota de Tireyuma ficou muito surpresa por ser que isso pode não machucar. Ela está pendurada como uma corda, certo? Esta enorme entidade deve ir imediatamente ao hospital. Um indivíduo enorme diz que será supérfluo. Definitivamente não é necessário.
O jovem olhou terrivelmente para outros personagens. Quando o cara se virou para o assunto que tinha um ombro quebrado, ele começou a perguntar: Seu ombro estava quebrado, não foi? Provavelmente é por isso que ele não pode se levantar. Esse indivíduo se levantou muito rapidamente e começou a dizer que estava errado, ele estava bem. Todo homem começou a fugir e se desculpar muito rapidamente. O médico de Tirijuma começou a falar com os personagens de que eles seriam muito dolorosos se correrem com membros quebrados. O sujeito jovem começou a perguntar à garota do pneu de Yuma: Por que ela está tão preocupada com os indivíduos como eles? Ela é muito boa. A garota de Tira Yuma começou a responder de forma agressiva que ela não era boa. Foi tudo porque ele quebrou a mão. A garota do Hospital Sun correu e começou a perguntar ao pneu de Yuma: Quem era esse homem? Ele é um cara? Eles se encontram? Ele é tão legal! A garota de Tireyuma começou a responder isso. É claro que não. A garota do Hospital Sun perguntou: Então quem é ele? O médico da Tirejuma respondeu que ela mesma sabe quem ele era. Ela viu tudo sozinho. Uma garota do hospital para dizer que provavelmente é um esquizoide. Ele parece um tolo completo na frente deles. A garota de Tireyuma começou a falar com o jovem personagem que, de qualquer forma, ela estava agradecida a ele. De repente, o jovem a parou. Ele tocou o dedo indicador na testa dela e começou a dizer que era, em vez de qualquer palavra de gratidão. A garota de Tireyuma não entendeu o que ele havia feito, mas de repente começou a ter vergonha. Suas bochechas coraram. O sujeito jovem continua dizendo que, em qualquer caso, será melhor quando agir, é muito mais importante. A garota de Tireyuma perguntou o que isso significa. O jovem indivíduo diz que significa que ela o preparará hoje, porque ele tem fraqueza em seu corpo. A garota de Tireyuma disse que ele era apenas um tolo. Eles comeram ontem e agora ele quer carne de novo? O jovem diz que lhe disse que estava agradecido e qualquer ação por muitas palavras. A garota de Tireyuma começou a perguntar ao personagem jovem que ele estava fazendo lá. Ela pensou que ele estava preso no local. A jovem disciplina responde a ela que ela acha que ele é tão preguiçoso que está sentado em um só lugar o dia todo. A garota de Shin-Yuma fala com o jovem indivíduo. Desculpe, Doshensai. O jovem não entendeu nada. O médico do Dr. Yuma começou a perguntar ao jovem personagem: O que ele queria para o jantar hoje? O sujeito jovem responde que toda pessoa precisa tentar pelo menos uma vez. O jovem indivíduo continua que ele fala sobre peixes. A garota do Hospital Sun ficou muito feliz quando soube sobre peixes. A garota de Tireyuma ficou surpresa por que peixe. Carne de porco ela gosta muito mais. Ela se ofereceu para beber. De repente, aquele homem enorme perguntou a alguém. Ele era um personagem. Sentou-se em uma pedra e começou a perguntar onde estava. Ele disse a ele que precisava comprar algo. Ele não o respeita? Um assunto enorme começou a dizer. Ele achou que viria completamente vazio? Um indivíduo enorme começou a pensar que ele parou muito a tempo, mas esse médico e seu hospital nem sequer tinham centenas de moedas. Um homem enorme tem uma amostra de moedas e deu a ele um personagem sentado em uma pedra. Ele diz que, em vez de beber, ele trouxe. O homem que sentou na pedra riu. Ele começou a dizer que não havia uma moeda, mas até 10 moedas. O homem que sentou na pedra diz que nem é ruim o suficiente. Isso deve ser suficiente. O enorme assunto não funcionou bem o suficiente. O jovem indivíduo era jantar e começou a dizer que sabia que isso não é suficiente para 3 pessoas. A garota do Hospital Sun começou a dizer que era. Ela perguntou se havia um pouco de carne. O jovem ficou muito surpreso e começou a dizer que ela comeu mais e agora perguntou se ainda havia carne. Se ela ainda quer comer, então ela precisa comprar. A garota do Hospital Sun recebeu algumas moedas de Carman que ela só precisava comprar carne. O jovem personagem ficou chocado. O jovem sujeito pegou a moeda e disse que voltaria muito em breve. Ele rapidamente saiu do Hospital Ruma e disse que ninguém estava indo a lugar algum. O jovem indivíduo acrescenta que essa garota do Hospital Sun vem aqui o mais rápido possível. Dr. Yuma começou a perguntar à garota. Ela acha que é engraçada o suficiente? Uma garota do Hospital Sun diz que é improvável que seja engraçado. Quanto a ela, ele é bastante doce. A garota de Tireyuma perguntou como era. O jovem correu muito rapidamente e nem percebeu outras pessoas. Um garoto com cabelos compridos passou ao lado do Hospital Ruma Ruma. O garoto de cabelos compridos começou a dizer que achava que era apenas uma casa, que era um hospital inteiro.
O garoto de cabelos compridos começou a dizer que o Dr. Shin Yuma brilha da mesma maneira. Ele acrescenta que é muito bom. O garoto com cabelos compridos virou e saiu do hospital. Havia alguns personagens no território de uma das casas. Todos ficaram em um só lugar e conversaram. De repente, alguém abriu a porta do quintal e começou a entrar no meio. Uma entidade entrou e todos que estavam no território da casa começaram a se curvar a ele. Eles disseram que seu senhor finalmente voltou. Senhor sorriu para Incrível e olhou para suas enfermarias. Lorde começou a dizer que eles tinham tempo de trabalhar e deitar e rolar. Pub. Havia tantas pessoas em Presunto, tanto que nem sequer gostaram de embaçar. As crianças estavam correndo alto que impediram a caminhada livre para outras pessoas. De repente, quem ficou muito surpreso? Alguém viu realmente algo muito estranho. Era uma garota. Ela fala com um indivíduo que lhe disse centenas de vezes que é o suficiente para tocar tudo. O jovem começou a dizer que, se não pudesse tocar, como avaliar a carne? A mulher da loja começou a gritar. Que deu carne gratuita no banco de carne. Uma mulher da loja acrescenta que ela nem consegue fazer negócios nesses dias. A mulher continua dizendo que nunca viu um cliente tão sorridente em sua loja em sua vida. Uma mulher da loja começou a falar mentalmente. Talvez deva derramar sal ou outra coisa. Nesse ponto, o jovem considerou a carne e disse o que tudo era bonito. O jovem personagem começou a pedir uma mulher. Eles têm algum desconto? A mulher da loja não entendeu o que ele diz. Que descontos podem ser perguntados? A mulher ficou muito zangada e gritou alto por ela não dar nenhum desconto. A loja de carne incluía senhor e seus assistentes. A mulher da loja parecia bastante assustada. Isso é o mesmo chefe Ming. Lord veio a uma mulher com um sorriso e começou a perguntar se ela estava indo bem. A mulher da loja removeu a mão do senhor do rosto e perguntou por que ele voltou. A mulher acrescenta que não venderá nada. Lord começou a dizer como ela se tornaria uma empresária de sucesso se não vender carne. E o pai doente dela? A mulher abaixou as mãos quando fez o pai. Apenas um pensamento de um pai doente fica muito triste. A mulher da loja começou a gritar alto para o senhor. Por que ele o fez? Senhor apenas sorriu no topo. Lord começou a dizer que já havia dito a ela muitas vezes. Não era ele. Ele acrescenta que ouviu que era um ladrão em uma máscara. E ele não fez nada. Uma mulher da loja agarrou o senhor por suas roupas e começou a gritar com Liar que ele definitivamente era o inferno do assassino. Ele fez isso. O senhor levantou as mãos e sorriu. Ele diz, qual é o assassino? Na verdade, ele é um guerreiro glorioso. Senhor virou? Se para suas enfermarias e perguntou se ele não estava dizendo a verdade. Suas enfermarias dizem que ele estava certo. Ele disse a toda a verdade. Senhor colocou a mão na cabeça da garota e começou a dizer que ela a machuca porque não tinha poder. Lord acrescenta que ele protegerá esta loja se ela lhe der metade de seu destino. Então ele acha que o pai dela não é mais roubado. Senhor continua que neste caso, se ela der seu destino, ninguém a roubará. Uma mulher da loja começou a dizer que esse senhor é uma aberração comum. Ela contava sobre sua ousadia e superficialidade na unificação de Mur. Senhor riu e começou a falar. Unindo Mur? Ele acrescenta que não pensa assim. Carregar todo tipo de bobagem é exatamente uma das passas desta mulher da loja de carnes. Lord continua dizendo que ela é jovem demais para entender o que é a situação agora. Senhor acrescenta que ele lhe dará uma lição. De repente, o senhor levou a mão para trás do balcão. A mulher da loja estava muito alerta. O que ele planeja fazer a seguir? O senhor deu a ordem à sua ala para distribuir toda a loja de carnes. Havia um sorriso muito astuto no rosto. De repente, Lord percebeu algo que ficou muito surpreso. O senhor começou a falar. Aqui está o tio, o balcão colado no chão? Acabou o suficiente. De repente, alguém gritou alto que ele o compraria. Era um jovem. Senhor começou a perguntar quem ele era. O sujeito jovem começou a responder se ele não viu. Ele veio à loja de carne para comprar carne lá. Não é óbvio. Lord sorriu e perguntou se o cara queria comprar tudo. Lord jogou pedaços de carne diretamente do indivíduo e começou a dizer se queria comprar essa carne. O jovem não entendeu o que o senhor fez. Nesta loja, tudo estava em pedaços de carne. A mulher da loja ficou muito surpresa. Todos os pedaços de carne caíram diretamente no chão. Lord começou a rir alto e zombar do dedo no jovem personagem. Ele diz ao assunto que treme como um cachorro comum. De repente, o jovem não aguentou e bateu no senhor com o pé diretamente em seu estômago. Nesse ponto, um sorriso apareceu no rosto do jovem indivíduo. O golpe do senhor voou por suas enfermarias e uma mulher da loja a uma velocidade que ele nem foi notado. Senhor parou apenas à parede atrás dele. Todos ficaram chocados.
As enfermarias do Senhor não entendiam como o homem comum poderia se dar ao luxo de atingir o Senhor. O jovem personagem sentou-se e começou a chorar. Ele diz que só queria um pequeno pedaço de carne. As enfermarias do Senhor ficaram chocadas, elas não entenderam o que estava acontecendo. Uma das enfermarias começou a pensar que esse jovem está vestido muito mal e bastante desajeitado, mas ele é bastante forte. O casamento acrescenta mentalmente que ele é um recém-chegado que não se opõe a ele. O sujeito jovem começou a se levantar e a agressão apareceu em seu rosto. A enfermaria começou a dizer que ele era um jovem bastante glorioso. Ele não podia acreditar que ousou atacar a mão direita sem nenhum medo. O jovem indivíduo começou a perguntar se esse seguidor de guarda de um dragão ensanguentado? Quantas mãos certas eles estão? O jovem continua que já precisa mudar o nome das mãos do dragão. De repente, alguém estava com muita raiva e começou a dizer que foi ele quem... Ele não concordou o que queria dizer. Uma das enfermarias começou a dizer que ele lhe daria uma lição que se lembraria por toda a sua vida, pois ele é apenas uma criança. Uma das enfermarias continua dizendo que ele ganhará a qualquer custo. O casamento acrescenta mentalmente que você precisa levar alguém nas hostes. De repente, a mulher da loja percebeu que estava indo diretamente para ela. Ela cobriu o rosto com mãos minúsculas. A enfermaria saltou e voou direto para uma mulher da loja. De repente, o cara começou a dizer que esses caras não tinham um pedaço de carne normal na loja de carnes. Se também são o trono do proprietário deste banco, então seria horrível. O jovem personagem acrescenta onde todos para comprar carne. O assunto jovem atingiu a mesma enfermaria do senhor. O jovem indivíduo se aproximou da ala e começou a olhar. Outra ala ficou muito chocada com a situação que acabou de acontecer. Outra ala começou a dizer se ele era ela mesma. Mas neste caso, definitivamente não parará. O casamento acrescenta mentalmente que não haverá outra chance. Ele começou a correr para o jovem atrás dele. A ala dirigiu sua mão diretamente na voz de um jovem personagem. De repente, o jovem se virou e bateu na mão desta enfermaria sutil e astuta. O assunto jovem parou esse indivíduo terrível no tempo. Então o jovem atingiu essa enfermaria no estômago. Ele foi capaz de fazer de tudo para conseguir seu longo pedaço de carne. A enfermaria do senhor também passou a uma distância bastante longa do poder do jovem. A enfermaria caiu no chão e bateu na parede com muita força. O jovem personagem se aproximou da enfermaria do senhor. O sujeito jovem começou a falar muito malicioso minha carne. O que fazer agora?